Anestesia intralesional versus extralesional. Como fazemos esse planejamento de qual infiltração usar? Achei essa pergunta super importante, assim, super interessante, porque realmente existe uma tendência, no trauma principalmente, para que as pessoas façam a infiltração intralesional. Então, você tem lá um ferimento, e nesse ferimento, geralmente as pessoas fazem anestesia pelas bordas já da lesão, pelas bordas já traumatizadas. E aí, gente, uma dica que eu queria dar para vocês é que não façam isso. Tentem sempre fazer uma anestesia perilesional e não intralesional. Por quê? Isso provoca, primeiro, aumenta a chance de infecção, porque o local onde já tem um ferimento, com certeza ali, é o local onde vai estar a maior sujidade, a maior concentração ali de bactérias e tudo mais, e você vai ter mais dificuldade, inclusive, de limpar. Então, não é legal você começar, num trauma principalmente, você começar a anestesia já pelas bordas da ferida por esse motivo de aumentar o risco de infecção. Um outro motivo que nos leva a querer evitar esse tipo de procedimento, fazer anestesia dentro ali das bordas da lesão, é o estímulo doloroso. Com certeza, onde vai ter o maior estímulo doloroso e onde a anestesia vai provocar o maior estímulo doloroso, maior desconforto para o paciente, é quando você vai fazer a infiltração direta ali na lesão. Então, se você faz a infiltração ao redor da lesão, isso com certeza faz com que o paciente tenha muito menos estímulo doloroso durante aquele procedimento. E uma outra questão é que você fazendo ao redor da lesão, você tem chance de conseguir um bom bloqueio com menos números, um número menor de infiltrações, de puncturas, um número menor de infiltração da agulha. Entra e sai com a agulha várias vezes, quanto mais vezes você entra e sai com a agulha, mais dor você vai provocar. Então, assim, quando a gente faz um bloqueio anestésico, principalmente aquela técnica onde a gente faz um losango, eu gosto muito de dar uma dica, porque os livros, normalmente, eles indicam pra gente fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui, vou simular uma lesão. E vou colocar o que seria um bloqueio de campo. E, geralmente, o que os livros nos fazem, nos ensinam a fazer. Então, aqui, ó. Então, aqui eu simulei uma lesão e aqui eu simulei o campo, onde a gente vai fazer esse bloqueio. Então, esse aqui seria um bloqueio de campo, ou seja, tudo que tiver dentro dessa região vai ficar anestesiado. Então, o que acontece, gente? Quando a gente vem e vamos supor, no caso, se você introduziu a agulha aqui, fez um botãozinho anestésico. Então, quais são as técnicas para anestesia local? Então, a gente tem um botão anestésico, onde a gente introduziu a agulha, a gente infiltra um pouco ali do anestésico e ali já faz o bloqueio daquela região e mais ou menos 1 até 1,5 centímetro ao redor. Então, isso é o botão anestésico. O bloqueio de campo, ele vai anestesiar tudo que está dentro ali daquela região que você bloqueou. E vai estender um pouco também além, né? Também meio a 1 centímetro além de onde você também infiltrou. Agora, os livros, eles nos pedem para fazer isso, geralmente, ó. Você introduz a agulha aqui, direciona para cá, bloqueia essa região, recua, direciona para cá, bloqueia essa região. Aí você faz uma outra infiltração aqui, direcionando a agulha para cá, recuando, direcionando a agulha para cá. Qual que é o problema? O paciente vai ter 2 pontos dolorosos. Ele vai sentir dor na hora que você introduz a agulha aqui e vai sentir dor na hora que você introduz a agulha aqui. Então, as técnicas que a gente vai utilizar para anestesia local. As mais básicas é o botão anestésico. O que é o botão anestésico? Então, vamos supor, você tem essa lesão. Aí você quer fazer um botão anestésico. Você vai infiltrar, introduzir a agulha abaixo dessa lesão e vai infiltrar o anestésico aqui abaixo, tá? Então, você vai infiltrando, e foi um ponto só de introdução da agulha. Aí, você fez um botão anestésico, tá? Agora, quando a gente vai fazer um bloqueio de campo, aí você vai bloquear uma região. Então, geralmente, a gente faz assim, nesse formato de losango,
E aí, tudo que está dentro dessa região aqui do losango, ele vai ficar anestesiado. E qual que é a vantagem em relação ao botão anestésico? O botão anestésico, ele dá conta de anestesiar aquela lesão. Então, se for uma lesão muito pequena, e se você for fazer uma retirada, né, ali de milímetros, assim, meio centímetro, até meio centímetro, às vezes o próprio botão anestésico já é suficiente. Então, às vezes não precisa de você fazer um bloqueio de campo. Então, para lesões muito pequenas, para biópsias muito pequenas, a gente consegue fazer uma anestesia só com o botão anestésico. O botão anestésico, ele também serve para iniciar um bloqueio de campo. Então, o que eu estava explicando no losango aqui, ó, é que esses 2 pontos indicados são pontos onde a gente faz botão anestésico. Então, eu introduzi a agulha aqui e vou infiltrar um pouco do anestésico aqui. Aí, eu vou redirecionar a agulha para cá e por retroinjeção, eu vou introduzir esse anestésico aqui, tá? Sempre aspirando primeiro para ver se não vem sangue, porque se vier sangue, você tem que modificar o percurso ali e não pode injetar dentro do vaso, tá? Aí, por aqui, ó, você recuaria essa agulha e reintroduziu a agulha nesse sentido aqui. E aí, a gente vai injetar aqui por retroinjeção, tá? Sempre por retroinjeção. Aí tá me perguntando aqui, ó. Eu tô achando graça porque seu nome aqui é Ciro Gomes, né? Qual que é seu nome verdadeiro, gente, pra eu te conhecer? Então, olha só, o losango não é a lesão. O que que tá simbolizando a lesão é o redondinho aqui. Eu não tenho outra cor de caneta, mas deixa eu fazer uma coisa mais irregular. Vou fazer uma lesão mais irregular. Aqui, ó. O que está simbolizando a lesão é isso aqui que está mais irregular no centro. O losango, ele está simbolizando o bloqueio de campo. Porque o bloqueio de campo, geralmente, a gente faz nesse formato de losango. Porque fica muito mais fácil de você fazer a anestesia. Agora, a dica que eu queria dar para vocês, isso aí é dica para você. Alicia? A dica que eu queria dar para vocês é o seguinte. Quando vocês forem fazer o bloqueio de campo, não faz como os livros pedem para fazer, porque geralmente eles mostram esses 2 pontos de introdução da agulha, né? Um ponto aqui, onde você faria a introdução para cá, e introdução para cá, introdução para cá, introdução para cá. Só que o paciente vai sentir dor nesses 2 momentos, concorda? Porque se ele anestesiou para cá e anestesiou para cá, na hora que você introduzir a agulha aqui, ó, ele vai sentir dor, tá? Então, a dica que eu dou é: introduziu a agulha aqui, fez a injeção para cá e fez para cá. Daí, então, ficou anestesiado aqui já essa região, o trajeto onde você fez os primeiros 2 trajetos da agulha aqui. Então, o próximo ponto de introdução da agulha, eu oriento que não seja esse. O próximo ponto de introdução da agulha tem que ser ou aqui ou aqui. Por quê? Porque nessas 2 regiões aqui já foi anestesiado. Então, o paciente não vai sentir dor na hora que você introduzir a agulha nesse ponto. Daí, você vai introduzir a agulha aqui e vai direcionar para cá. Vai fazer o terceiro trajeto do bloqueio. E vai depois introduzir a agulha aqui e direcionar para cá. Vai fazer o 4º ponto, né, o 4º trajeto aqui do nosso bloqueio. Então, vocês entenderam que fica muito melhor para o paciente, porque o paciente vai ficar muito mais confortável se você segue esse direcionamento. Vocês podem reparar, todo lugar onde vocês vão estudar o bloqueio de campo, eles fazem a indicação de fazer esses 2 pontos para a introdução da agulha, né? Mas, na verdade, para o paciente é mais doloroso do que se você fizer 3 pontos. Porque aqui você faz o primeiro, ele sente dor. Aqui ele já não sente dor e aqui ele já não sente dor. E você direcionou para cá e para cá. Então isso, gente, faz muita diferença. Eu gosto de trazer para vocês dicas que vocês não vão encontrar nos livros, né? Porque, assim, livro a gente tem aí aos montes e, graças a Deus, a gente tem excelentes referências na medicina. E a gente tem livros de técnica cirúrgica maravilhosos. Mas, assim, eu gosto de trazer para vocês aquelas dicas, assim, do dia a dia que a gente lutou anos para poder chegar naquela conclusão, que você fala assim, nossa, por que eu não fiz isso desde o início, né? Então, eu adoro trazer essas dicas para vocês. E essa dica do bloqueio de campo, geralmente é uma dica que as pessoas gostam muito. Então, foi legal o Matheus ter perguntado, porque me deu abertura para falar isso. E o Heitor complementou muito bem,
falando a respeito de se você faz a introdução do anestésico através da própria borda da ferida, você também pode deformar aquelas bordas e aquilo ali dificulta, inclusive, de você identificar melhor a lesão, identificar melhor quais são os pontos que se unem com quais pontos. Então, eu realmente acho que não faz sentido, não é legal você fazer a introdução pela lesão. Quando for ferida traumática, péssimo, porque inclusive aumenta a chance de infecção. Quando for uma lesão que não é traumática, exemplo, um tumor de pele, seja benigno, seja maligno, ainda tem a desvantagem de você fazer a anestesia pela lesão, porque você pode comprometer, até deformar aquela lesão, né? Você pode comprometer, inclusive, a análise depois dessa lesão. Então, assim, a gente tenta não comprometer o que a gente chama de a ressecção oncológica. Então, qualquer tipo de agressão que você faz para aquela ferida, para aquele tumor, você pode comprometer a ressecção oncológica, que é aquela ressecção que a gente não toca na lesão, né? A gente deixa a lesão com uma margem de segurança. Então, a gente não fica nem pinçando a lesão, nem introduzindo anestésico ou algum outro tipo de substância dentro da lesão. A gente manda essa lesão o mais intocada possível para o anatomopatológico. Então, qualquer manipulação dessa lesão pode ser comprometedora em relação a essa ressecção oncológica, que a gente não fica manipulando a lesão.